Amigos do blog de carros e motos do Correio do Povo, amigos de Motor Show, amigos de todos os espaços que eu ocupo na Rede Record e na mídia, nós estamos aí no Rio de Janeiro, na cobertura do lançamento de uma nova versão do Captur, o crossover de porte atlético, o crossover de belo design, que deu umas patinadas no mercado brasileiro. Embora a Peugeot diga que o Captur está vendendo tudo que produz, não é bem assim. Os líderes do mercado não contam com o Captur no seu time. Os líderes de mercado de crossover nós sabemos quais são. A HR-V da Honda, Creta da Hyundai, o Jeep Renegade, o Nissan Kicks. Por enquanto, o Captur, o belo Captur, ficou meio na segunda linha. Reclamações sobre o Captur, haviam algumas, que o Captur não era muito funcional com o câmbio de 4 marchas acoplado ao motor 2.0, na versão, justamente a versão topo de linha. Agora a Renault nos traz aqui para o Rio de Janeiro e apresenta um Captur com câmbio X-Tronic, o câmbio continuamente variável, que já é o câmbio da linha Nissan. Ele está no Kicks, ele está no Sentra, é um câmbio muito eficiente que agora ganha uma nova ainda geração com mais evoluções tecnológicas que serão explicados justamente pelos profissionais da Nissan. Vocês verão aqui uma entrevista exclusiva com o Carlos Henrique Ferreira, diretor de comunicação. Depois, em seguida, quem fala sobre o câmbio especificamente é o Frederico Goiret, que é o novo diretor de marketing, vem da Argentina, novo diretor de marketing da Renault no Brasil. A Renault do Brasil se modifica, se transforma e muda também seus executivos em quase todas as áreas, que é uma mudança mundial da aliança Renault-Nissan. Só você sabe que na indústria automobilística tem muita dança de cadeiras, né? Ninguém esquenta muito o banco, porque normalmente quando a montadora quer ser mais eficiente em determinado mercado, acaba mudando suas peças-chave. Isso faz parte do mundo industrial e do mundo executivo. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu ainda não fiz o teste, vocês terão primeira parte, a parte explicativa do carro, justamente com o Carlos Henrique e com o Frederico Goiret. Vão falar tudo sobre o Captur. Eu tenho mais de 2.000 quilômetros com o Captur, na sua versão com câmbio automático de 4 velocidades. Sinceramente, não sou um crítico do Captur. Acho um bom crossover da Renault, bom desempenho urbano, bom desempenho na estrada, dá uma enrolada mesmo no câmbio e subida de serra. Aí o câmbio de 4 marchas fica aquém, deveria ter 6 marchas no mínimo. Mas agora eles vão colocar o câmbio continuamente variável, que é aquele que não tem marchas, torna o rodar muito suave, nas versões equipadas com motor SCE, de nova geração, 1.6, são mais de 120 HPs, bom motor esse, hein? Tá aí no Duster, deu uma nova alma ao Duster, acertou a Renault nesse motor. Agora nós vamos ver, daqui a pouco vamos iniciar aqui, eu e o meu amigo Carlos Eduardo, jornalista da mais alta qualificação lá de Minas Gerais. Eu e o Eduardão vamos dar umas voltas aí por Niterói, no Rio de Janeiro, estamos aqui no terraço de um hotel, o Hotel H, com seus mais de 30 andares. É uma vista maravilhosa aqui da Baía de Guanabara, do outro lado, né? Lá atrás da Copacabana, Ipanema, Rio de Janeiro. Aqui em Niterói. Uma cidade bem mais calma, bem mais tranquila, mas já com um trânsito infernal também. Vamos então agora à entrevista com o Carlos Henrique Ferreira, falando sobre justamente o que representa esse novo Captur equipado com câmbio XET, o X-Tronic, aliás, para o mercado brasileiro e mercado latino-americano. Amigos do blog de carros e motos do Correio do Povo, do Portal da Record para todo o Brasil, amigos de Motor Show, telespectadores, ouvintes da Guaíba, nós aqui no lançamento da nova versão do Captur, o Captur que acaba de ganhar um câmbio continuamente variável, e está comigo o Carlos Henrique Ferreira, que é o diretor de comunicação da Renault do Brasil. Carlos Henrique, o que traz ao mercado este novo câmbio do Captur? Bem, o Captur a gente lançou há 3 meses, né? E desde o lançamento já era previsto a gente crescer a gama de oferta desse produto. Então a gente já tinha a versão com motor 1.6, o câmbio mecânico, e a versão topo de gama com motor 2.0, 148 cavalos, um câmbio automático, né? Tradicional, digamos assim. E já prevíamos desde o início, então, a chegada dessa opção, que é com motor 1.6, porém com um câmbio bastante moderno, que é o continuamente variável, como você disse, que é um câmbio que tem total conforto, né, de um câmbio automático. Aliás, ele realmente você não sente troca de marcha em momento algum pelo sistema de continuamente variável, e muito bacana, é um câmbio bastante moderno em que, olha que curioso, o câmbio automático normalmente consome mais combustível. No caso do Captur, esse câmbio
com o motor 1.6. Em relação à versão motor 1.6 com câmbio mecânico, na estrada ele chega a ser até 3,5% mais econômico. Então, realmente um câmbio que demonstra toda a sua modernidade e eficiência e, sem dúvida nenhuma, com conforto. Então, ele alia economia de combustível com conforto do câmbio automático. Mas eu tenho que fazer uma pergunta. Já foram vendidos em Porto Alegre, muda um pouco o foco, não é o lançamento do Kwid, que será breve, mas em Porto Alegre somente uma revenda já vendeu mais de 300 Kwid na pré-venda. E os consumidores começam a perguntar e questionar, mas esse carro foi mal no CES da Índia, é um carro que apresentou uma fraqueza na estrutura, e aí eu vou ter que, nesse encerramento de entrevista, aproveitando sua presença, você é um engenheiro, uma pessoa da mais alta qualificação, esse Kwid brasileiro é o indiano ou é um Kwid que o consumidor brasileiro que já comprou e está comprando em grande número pode confiar? Não, a Renault trabalha com a filosofia, obviamente, de ter uma plataforma de produtos mundiais, mas os produtos são sempre locais. Para isso nós temos aqui no nosso centro de engenharia em Curitiba, em São José dos Pinhais, mais de 700 engenheiros dedicados para o desenvolvimento de produtos para o nosso continente americano. Sim, os produtos são diferentes. O mercado da Índia é muito diferente do mercado brasileiro. A legislação da Índia é muito diferente da legislação brasileira. Vale lembrar nós temos uma legislação independente de Latin Capital muito rígida, né? Sim, a nossa legislação, para você comercializar um carro no mercado brasileiro, é necessário que você faça um crash test do carro, 56 km por hora, quanto a uma barreira, todas as especificações, e depois se verifica quanto que o bonequinho ali que vai dentro do carro na hora do crash, da batida, quanto que ele machuca. Ele não pode machucar mais determinados parâmetros bastante rígidos. Então só isso já faz com que você tenha um carro aqui com uma estrutura completamente diferente de uma estrutura vendida num país como, por exemplo, a Índia, que tem legislações diferentes. Então o carro, o Kwid, comercializado no Brasil, ele é 80% novo. Completamente diferente. Mais pesado, cara? Mais pesado, ele é em torno de 200 quilos mais pesado. Que obviamente isso significa esse ganho de peso foi realmente em estrutura. E aí vale lembrar, a legislação brasileira, além do crash test, faz com que a gente tenha em todos os veículos comercializados no Brasil de série airbags dianteiros e ABS, coisa que não existe em outros mercados, como por exemplo a Índia. E além disso, vale dizer que o Kwid vem de forma inovadora, oferecendo 4 airbags de série, ou seja, então todo o Kwid que sai de fábrica, além dos airbags frontais, que é exigência da lei brasileira, a gente também oferece de série em todos os Kwids os airbags laterais, o que obviamente aumenta em muito a segurança em caso de colisões laterais. Bom, muito obrigado, Carlos Henrique, pela sua qualidade, pelo seu sempre profissionalismo. Estamos aqui iniciando os trabalhos apenas sobre o lançamento do Renault Captur, agora com o câmbio X-Tronic no Rio de Janeiro. Alguma coisa a mais, Carlos Henrique? Não, acho que é isso. A Renault sempre trazendo novidades e mais opções para o cliente, como é o caso agora do Renault X-Tronic, com um câmbio continuamente variável e um motor super eficiente, super moderno, motor 1.6 SCE. Amigos, e prosseguindo com a nossa cobertura exclusiva do lançamento do Captur, que ganha novo câmbio aqui na cidade do Rio de Janeiro, Frederico Goiret, que é o novo diretor de marketing, profissional da mais alta qualificação, novo diretor de marketing da Renault do Brasil. Frederico Goiret, com certeza absoluta, é argentino, mas fala é um portunhol muito inteligível, então dá para entrevistá-lo sem legendas tranquilamente. Frederico, você com sua simpatia, seu conhecimento, o que é o Captur para a Renault nesse momento no Brasil e América Latina, também no mercado argentino, que é muito importante, os mercados são cada vez mais complementares. Eu estive lá no Salão de Buenos Aires, há uma equalização de produto hoje entre Brasil e Argentina. E por que colocaram, depois de alguns meses de lançamento no Brasil e mesmo na América Latina, colocar um novo câmbio no Captur? Exactamente, bueno, buen día para todo el mundo, sea, obrigado por acompañarnos aquí en este muy importante día. Captur es un vehículo, un SUV muy importante para nosotros, realmente tanto aquí en Brasil como para toda la región, como ya ustedes conocen, producido en Curitiba, nuestra planta, nuestro complejo de producción Ayrton Senna. Es un carro que representa muy bien todo lo que queremos representar con la marca Renault. Yo siempre falo que es un buen ejemplo de una sinergia de la alianza Renault-Nissan. Está construido sobre una de las plataformas más exitosas de toda la alianza, de todo el grupo Renault,
Sobre eso se ha colocado el diseño del SUV de Captur, del mismo nombre, del SUV más tellado, más impresionante que se vende en Renault de Europa. O Captur latino-americano brasileiro pouco mais agresivo no design que o Captur francês, né? Exactamente, y bastante más longe. O sea, este Captur que tenemos aquí es o SUV más longe o distancia entre ellos más longo, ¿no? Más longo, sí, exactamente. O más longe o más ancho, distancia entre ellos más largo, portamalas más grande de todo el segmento. Entonces ha tomado o mejor que ya existía y lo ha mejorado ainda más y lo ha adaptado específicamente para este mercado. Eu fale pouco sobre por que colocar o câmbio. O carro não estava indo bem no mercado brasileiro, não estava indo... Aliás, eu pergunto para você, nessa bela Argentina, o carro já foi lançado na Argentina ou não? Sí, ya fue lanzado. De hecho, fue lanzado antes que en el mercado brasileño. Fue lanzado en Argentina. Sí, exactamente. Lanzamos en noviembre del año pasado, 2016, con mucho éxito. Realmente a Renault en Argentina, unas marcas líderes, fue segundo el año pasado, y es un carro muy esperado por nuestro público. O sea, ese design es realmente impresionante. O sea, esas rodas de liga leve de 7 pulgadas, el frente que representa un nuevo diseño de Renault en el mundo, realmente muy impresionante. Aquí en Brasil, originalmente esta iba a ser nuestra fecha de lanzamiento. Quisimos adelantar el lanzamiento con las dos versiones que ya lanzamos en marzo de este año. Con este lanzamiento que es con el motor 1.6 o nuevo motor 1.6, el cambio, la transmisión automática CVT, transmisión continuamente variable, G-Tronic, una evolución de la caja CVT. Entonces con esto finalmente queda completa toda la gama de Captur que originalmente queríamos lanzar. O que você pretende vender dessa nova versão com câmbio CVT? En total, el Captur va a vender más o menos el doble de lo que veníamos vendiendo durante el primer semestre. Durante el primer semestre todo lo que se produjo se vendió perfectamente bien, de acuerdo al plano, y ahora tenemos esperanza no solamente de trocar la mezcla dentro del Captur, sino incrementar ventas más o menos al duplo. Você pode só falar, sintetizar, o que esse câmbio tem de evolução tecnológica, até que você falou de evolução tecnológica? Sí, o sea, una transmisión CVT ya de por sí es una transmisión muy confortable, o sea, reemplaza en lugar de tener los típicos engranajes que tiene una transmisión automática normal, exactamente, reemplaza todo ese sistema por un sistema de 2 polias unidas por una correa, ¿sí? A 2 poleas trocan de diámetro y con eso consigue trocar las marchas. Es una transmisión continuamente variable, no tiene embrague entre una marcha y otra marcha. ¿Qué es lo especial de la G-Tronic? Bueno, el tamaño es muy compacto, muy reducido, gracias a que dentro de la transmisión tiene una transmisión reductora adicional, justo entre la transmisión y el diferencial. Con eso consigue disminuir el tamaño de poleas, disminuir muchísimo el peso de la transmisión, haciendo mucho más eficiente. En el mismo momento, una transmisión CVT normal está inmersa en el óleo de la caja. En este caso, no está inmerso en el óleo de la caja y solamente se lubrica con un spray, un pequeño spray. Todo eso hace que se reduce muchísimo el atrito interno de la caja y el consumo es realmente increíble. Na Strada consume 3% a menos que una caja manual sobre el mismo motor. Realmente increíble. Esto es justamente porque la transmisión CVT siempre consigue funcionar en relación óptima para esa velocidad. Y sobre la ciudad consume solamente 3,5% a más que una transmisión manual con el mismo motor. Normalmente las transmisiones automáticas en la ciudad consumen 10-15% a mais, está solamente 3% a mais. E na estrada, menos. Amigos, e com meu grande amigo Carlos Eduardo fazendo cameraman, uma Canon High Definition aí no banco traseiro. Todo mundo dá força para todo mundo nesse meio automobilístico, nós temos amigos nesse meio e nós nos ajudamos quando não há uma equipe de televisão disponível. Como não há nesse lançamento do Captur, com câmbio X-Tronic aqui na cidade de Niterói, outro lado da Baía de Guanabara, da cidade do Rio de Janeiro, bem interessante essa Niterói, e nós iniciamos então agora o teste do Captur X-Tronic. E vocês vão saber um pouco sobre qual é a modificação que houve tecnológica, colocando um câmbio continuamente variável
num veículo que foi lançado uns 6 meses atrás com câmbio mecânico e com opção de câmbio automático de 4 velocidades. Câmbio mecânico de 5, câmbio automático de 4. Foi o câmbio automático de 4 que não agradou no Captur. No momento que as montadoras concorrentes e os crossovers concorrentes têm câmbio de até 9 marchas, como é o caso do Renegade, 6, 7 marchas, como é o caso do Creta e outros, também o Honda HR-V, com seu câmbio de 6 marchas, colocaram o câmbio de 4 marchas, soou algo antigo. E houve reclamações, evidentemente, dos consumidores. E aí a Renault se apressou e lançou esse continuamente variável, que é de produção Nissan. Renault e Nissan repartem os componentes eletrônicos e mecânicos no mundo inteiro. E veio bem esse câmbio de segunda geração. É um bom câmbio que fez sucesso no Kicks. O Kicks já é um dos crossovers mais vendidos no Brasil. Nem a Nissan esperava um sucesso tão grande do Kicks, que vende muito também porque brasileiro gosta de carro bonito. E o Kicks tem um belo design e um comportamento saudável. Não digo que seja espetacular, mas é um comportamento sadio. Bom handling, boa dirigibilidade. Você tem impressão no Kicks não está dirigindo um crossover, está dirigindo um leve hatchback de porte pequeno médio. Aqui já tem uma opinião, uma impressão mais de porrada. Você está mais ereto, o carro é mais alto em relação ao solo. O Captur brasileiro, ele tem um aspecto mais de SUV, bem diferente do Captur francês, que é mais um carro urbano, mais suave no design. E eles, ao invés de suavizarem o design no Brasil, colocaram um design mais porradão. Um design realmente mais forte, mais puxando para o lado do SUV, que o brasileiro gosta disso. Em relação ao câmbio Xtronic, não há novidade para mim. O câmbio continuamente variável é um câmbio que tem marchas infinitas, são duas polias que vão se intercalando, vão se separando, se afastando e se unindo, e aí vai fazendo as trocas de marchas. É através de anéis e não de engrenagens, como acontece com o câmbio mecânico normal, que você sente até o clack, o clank, a entrada do câmbio. Aqui não, você não sente absolutamente nada. Você está numa coisa lisa, linear. O câmbio parece que está deslizando sobre o tapete voador. Para quem gosta de suavidade de marcha, é ótimo. Para quem gosta de porrada, de câmbio, realmente você sinta uma pilotagem esportiva, você não vai optar pelo CVT. Você vai optar por um câmbio mecânico, mesmo no Captur, para sentir mais o motor 1.6, que é excelente. Esse motor de 128 HPs a etanol, 122 HPs a gasolina, é um motor ótimo, é um motor muito bom. É um motor que realmente surpreende na linha Renault, pela força tanto do 1.6 como também do motor 1.0. Dois motores bastante fortes. A Renault sempre foi uma mestra dos bons motores. O que eu posso dizer andando aqui na orla de Niterói, na orla do Rio de Janeiro, é que aqui é urbano, trânsito urbano, e aquela suavidade de rodagem. Estou aqui no automático, estou aqui no CVT, ele está fazendo as marchas, eu posso fazer aqui, eu posso fazer também manual, ó. Aí vai dar um torque um pouco, eu estou apressando as polias se juntarem, tá ok? Olha aqui, ó. Você tem, mas não tem nenhum barulho, é um câmbio absolutamente silencioso. E sinceramente, amigos, num câmbio desses, tanto faz você usar no modo manual como usar no modo aqui, no modo normal do CVT. É melhor você deixar no modo normal, o câmbio faz suas escolhas com mais precisão em relação ao câmbio automático, porque é contínuo. Ele está sempre se encaixando naquele determinado torque do motor 1.6. Então você tem realmente uma linearidade de torque. Aqui começa desde as 1000 rotações, 1200, ó, você já tem torque, é impressionante. Isso facilita demais o uso urbano. O carro fica um carro muito agradável na cidade para ser conduzido. Então fica assim para vocês a dica. Se vocês quiserem mais porrada na performance, um carro mais forte, optem pelo Captur com câmbio mecânico de 5 velocidades. Se quiserem economia de até 3% em relação ao câmbio automático, peguem o câmbio CVT, que é o câmbio que facilita a condução sem dúvida nenhuma, e nós sabemos que esses veículos são mais usados em 90% do tempo. 95% é usado em Belo Horizonte, lá na bela Belo Horizonte, seu trânsito complicadíssimo, na Porto Alegre de trânsito complicado, na São Paulo. As cidades estão todas hoje congestionadas, exige essa coisa assim de você também não ficar toda hora metendo a mão no câmbio, fazendo marchas, reduzindo. Aqui você tem uma tranquilidade de uso com excelente aproveitamento do torque, mas nada de esportividade. O sinônimo do câmbio CVT, continuamente variável, é suavidade de uso. Então, aqueles tranquilos que gostam de uma pilotagem tranquila, de uma condução tranquila, optem pelo CVT, e eu acredito que a Renault realmente vai vender bem mais o Captur agora com esta opção de câmbio continuamente variável. Amigos,
com a providencial ajuda aqui do Carlos Eduardo, excelente profissional, eu gravei aqui no Rio de Janeiro para vocês, com exclusividade, esse teste de rodagem com o Captur com câmbio CVT X-Tronic de segunda geração.